Olá, seja bem-vindo ao canal Homem Raiz. Hoje vamos continuar a nossa jornada acompanhando o capítulo 1, onde Eduardo, Renata, Clara, Dr. Carlos enfrentam um grande desafio. Eduardo sempre foi um homem admirado por seus colegas e respeitado em sua comunidade. No entanto, por trás da aparência firme e de sorriso cordial, escondia uma batalha silenciosa que corroía sua alma. A ansiedade profunda e a sensação constante de insuficiência como homem, marido e pai. Ele sentia-se preso numa armadilha invisível, onde as expectativas sociais e pessoais o esmagavam dia após dia. Eduardo não conseguia mais suportar a pressão de ser o provedor perfeito, o pilar inabalável da família, e isso o levava a buscar refúgio em longas horas no trabalho e no isolamento emocional. A dor interna era avassaladora. Em seu íntimo, Eduardo lutava contra o medo do fracasso, da rejeição e da solidão. Ele sentia vergonha de reconhecer suas fraquezas e inseguranças. Afinal, homem de verdade não poderia demonstrar vulnerabilidade. Essa máscara social era pesada demais para sustentar. Mas ele persistia, sem saber que esse esforço o consumia lentamente. Sua relação com Renata, sua esposa, começava a se desgastar. As conversas diminuíram. Os olhares se tornaram distantes e Clara, sua filha de 8 anos, sentia a ausência emocional do pai, mesmo quando ele estava fisicamente presente. Renata tentava se aproximar, mas Eduardo respondia com irritação ou silêncio. Um muro invisível que os afastava cada vez mais. A alegria da convivência familiar dava lugar ao cansaço e à frustração. Ele sentia-se envergonhado por não conseguir cumprir o papel que imaginava ser seu destino. A ansiedade se transformava numa prisão que lhe roubava a paz e contaminava sua espiritualidade. Eduardo se via cada vez mais distante da igreja que frequentavam juntos no passado. As orações pareciam vazias e as palavras do pastor não conseguiam alcançar seu coração perturbado. As consequências desse sofrimento interior tornavam-se evidentes. Renata começou a questionar se ainda havia esperança para o casamento. Clara sentia falta do abraço caloroso do pai. Eduardo acumulava faltas no trabalho, devido à exaustão mental. Seu sono era interrompido por pensamentos ansiosos e sombrio sentimento de inutilidade. A sensação de vazio era tão intensa que ele chegou a pensar que talvez fosse melhor desistir de tudo para aliviar aquela carga insuportável. Foi durante uma dessas noites turbulentas que Renata decidiu agir com coragem e amor. Em uma conversa franca e delicada, ela falou sobre seus medos e dores, mas também sobre esperança. Sugeriu que Eduardo procurasse ajuda profissional. Um psicanalista cristão que pudesse guiá-lo na descoberta das raízes desse sofrimento. A princípio, ele resistiu ferozmente. Para ele, admitir a necessidade de ajuda externa era sinal de fraqueza. Temia ser julgado ou perder o respeito dos outros. Mas no silêncio das noites difíceis e na angústia crescente, Eduardo percebeu que continuar sozinho apenas aprofundaria seu abismo interior. Após muitas reflexões internas e diálogos sinceros com Renata, ele finalmente aceitou marcar uma consulta com o Dr. Carlos, um psicanalista cristão, conhecido pela abordagem integrativa entre psicologia profunda junguiana e fundamentos bíblicos. No início das sessões, Eduardo manteve certa reserva. Desconfiava do processo e temia encarar seu próprio lado sombra. Aquele conjunto de emoções reprimidas e traumas não resolvidos que Jung chama assim. Carlos explicou pacientemente que esse enfrentamento era fundamental para o caminho da individuação. Um processo sagrado onde o homem reconhece suas luzes e sombras para tornar-se inteiro diante de Deus.
O terapeuta também destacou que cuidar do espírito era tão essencial quanto cuidar da alma e do corpo. Somente nessa harmonia seria possível viver uma emoção guiada pela consciência equilibrada. Eduardo começou a identificar padrões profundos em sua vida. O medo ancestral de não ser suficiente como homem, uma sombra herdada, talvez de seu próprio pai, e a luta constante entre o arquétipo do guerreiro, que busca vitória externa, versus o arquétipo do sábio interior, que clama por paz e autenticidade. Essa descoberta trouxe desconforto, mas também alívio. Ele não estava mais sozinho diante desses fantasmas internos. Paralelamente ao tratamento psicológico, Dr. Carlos incentivou Eduardo a retomar sua participação na comunidade da igreja local. Com hesitação inicial, ele começou a frequentar os cultos novamente. Não como um ato mecânico ou social, mas como parte de sua busca por sentido mais profundo. Ali encontrou irmãos na fé que compartilhavam suas próprias lutas e vitórias. Sentiu-se acolhido num ambiente onde podia ser vulnerável sem medo de julgamento. O processo não foi rápido nem fácil. Houve sessões em que Eduardo chorou pela primeira vez em anos. Momentos em que duvidou da possibilidade real de mudança. Dias em que quis desistir do caminho proposto. Mas aos poucos ele percebeu pequenas vitórias concretas. Conseguiu expressar seus sentimentos para Renata sem medo ou raiva. Dedicou tempo para brincar com Clara sem distrações. Enfrentou um problema no trabalho sem sucumbir ao pânico. Um momento marcante aconteceu numa tarde em que Eduardo conversava com Clara sobre uma tarefa escolar difícil. Antes nervoso para ajudá-la, por medo de errar ou ser inadequado como pai. Agora sentiu-se calmo para explicar com paciência. Um gesto aparentemente simples, mas carregado de significado interno. Ele estava reconstruindo sua identidade masculina, fundamentada na presença verdadeira e no amor ativo. Esse avanço foi reconhecido por Renata, com lágrimas nos olhos. Ela viu o homem que amava reaparecer pouco a pouco das cinzas da ansiedade paralisante. E para Eduardo, foi um sinal claro de que aquele era só o início da jornada. Um caminho longo de autoconhecimento, iluminado pela palavra de Deus e sustentado pelo apoio fraterno da igreja. A psicanálise junguiana continuaria a guiar seu mergulho nas profundezas do inconsciente, trabalhando sombras esquecidas e despertando arquétipos positivos essenciais para sua transformação integral. Mas agora ele sabia que não caminharia sozinho. Deus estava à frente dele, como luz firme no escuro. Sua família era alicerce seguro. A igreja era abrigo onde poderia crescer em fé e maturidade. E assim começa a verdadeira história de Eduardo. Não como um homem perfeito ou isento de dificuldades, mas como alguém disposto a enfrentar seus demônios internos, com coragem inspirada pela graça divina. E assim termina mais um capítulo desta jornada de transformação interior, em capítulo 1/. Muito obrigado por ouvir mais essa história. Espero que ela tenha sido um motivo de transformação e esperança para a sua vida. Deus os abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para continuar recebendo essas mensagens. E se esse conteúdo falou com você e deseja contribuir, clique no link do e-book Homem Raiz, a semente, a consciência e a árvore, para adquiri-lo e aprofundar ainda mais a sua jornada.